Boa noite, trevosos, terrores italianos e que vivem mais e brasileiros que vivem menos. Estou aqui com Hélio e com ninguém para fazer um vídeo especial sobre a mostra terrível que está rolando no Estação até dia 5 de novembro, não sei quando isso vai... Estação, né, de Botafogo. Exato, do lado do metrô, na zona dela, para falar sobre um filme antigo, um filme de terror italiano chamado The Beyond, ou Terror nas Trevas, ou E tu vivrai nel terrore al di là, do Lucio Fulci, um dos 3 grandes caras do terror dessa época italiano, junto com o Mário Bava e o Dario Argento. Hélio, explica pra gente, explica o enredo de Terror nas Trevas, por favor. Tá, apesar do enredo ser uma parada razoavelmente simples, é um pouco mais complicado, né? Mas o enredo em si, ele é basicamente a história, né? Você começa num flashback de um pintor que está pintando um quadro e ele eventualmente é pego, né? Vem uma galera ali, chama ele meio que de bruxo, prende ele na parede e mata ele, né? Aí o filme começa tempo depois, tem uma mulher, a Lisa, que ela é uma mulher da cidade, que passou a vida inteira ali quase em Nova York, e eventualmente o avô dela, né, morre. Louisiana. Ela é de Nova York e foi pra Louisiana. Ela saiu de Nova York e foi pra Louisiana, e o avô dela morre e deixa pra ela essa casa de herança em Louisiana. E ela vai lá cuidar dessa casa, que é meio que um hotel. E aí, nisso, você descobre que antigamente, até um dos motivos que eles foram correr atrás do cara, é porque tinha um bando de gente que morava naquele hotel e todo mundo meio que morreu e desapareceu, né? E aí, o que o filme também deixa implícito ali, implícito não, né? É explícito, né? Bem claro isso, que aquele hotel foi meio que construído em cima de um dos 7 portais do inferno. Então, assim, aquele hotel ali, ele tem uma conexão direta com a questão do inferno ali, né? E aí, inclusive, o pintor, ele até na hora de morrer falava: vocês não me matem, porque eu sou a única forma de segurar isso, salvar vocês. E aí ele é morto, e aí, eventualmente, alguns anos depois, tem essa coisa, né, desse inferno voltando e tal. E a história conta basicamente essa mulher, né, a Lisa, tem alguns outros personagens que vão morrendo, tem alguns personagens que são minimamente principais também, que são a mulher cega com cachorro, e depois tem a garotinha cega, e tem o grande médico, né, que eu diria que como é que você pode imaginar o Jack Nicholson interpretando o Harrison Ford, assim, tipo, é uma parada meio louca, mas a história é basicamente isso. Aí no final eles estão tentando, essas pessoas vão morrendo, eles vão tentando entender, né, o cadáver desse artista também tem uma certa... vira um zumbi, todo mundo meio que morre, e eles meio que entram nessa, cara, vamos tentar salvar isso, esse médico junto com a Lisa, e aí quando eles vão ver, eles já entraram dentro desse inferno, e aí eles estão lá e termina com eles meio que sendo abduzidos para dentro do inferno, assim. E o inferno é igual ao quadro que ele estava pintando. Que igual que o pintor está pintando. Então, inclusive, eu acho que uma das maneiras de conter o inferno seria a representação. Porque a mulher cega, ela tá no flashback também, e ela, tipo, não envelheceu. Ela é a mulher que tá meio que fazendo uns mantas malucos enquanto eles invadem. Eu acho que ele talvez esteja tentando guarnecer os caras contra ela, porque ela... Não, a mulher não, mas ela é uma vítima. Então, ele... É difícil, é complicado, né? Mas enfim, ela é uma pessoa que transcende ali o tempo. Ela deve ser uma bruxa. Ela é sensitiva, né? Ela que... porque eu acho que foi isso, assim. Ela que deve ter aberto a parada, né? Ou ela tá tentando fechar? Eu acho que ela que abriu. Ela tava com um livro ali, ela é cega. O livro não era braille, mas enfim, ela deu o jeito dela. E aí, mas ela era cega no começo já? Eu acho que sim. Ou ela ficou cega depois? Eu não sei. É difícil. Porque, inclusive, né, a parada é que quando você é dominado, você fica meio cego, né? Que nem a garotinha, né? Sim, mas também, não. Muitas pessoas não têm olho, tudo bem aí. Mas elas não são dominadas. Ah, tá. Não são dominadas, mas viram criaturas que atacam você. Não, depois que você morre, quando você morre, você vira um zumbi. Você vira um servo da parada, a sua alma é vendida pra parada. Mas até antes de morrer, você vivo ainda, você pode ser dominado pelo espírito, sacou? Que a mulher a garota e eles dois no final são, por isso que eles viram um espírito. E aquele cara da casa, ele chegou a morrer? O cara que tá sempre meio suado, tremendo? Mas morre, ele tá debaixo d'água ali. Então, mas a gente não viu, ele só, do nada ele já tava pronto e atacou os caras. Assim. Exatamente. Ele tá meio que... É porque o que deixa implícito é que ele tá indo reconstruir o lugar da mão de onde arrancou o olho lá dos Nate, tá ligado? Sim. E aí, o Sandy da vez é o mecânico. O encanador. Fala em olho, assim, né? Tipo,
ideia de drinking game, cada vez que um olho for, assim, algo terrível acontecer com o Esse olho, você cara- agora precisa de um óculos escuros também. Uhum. Você vira um shot, porque eu já tinha visto outro filme do Lutfoot, que é o Zombie, e tem uma mulher que, tipo, tem a porta tá quebrada e tem tipo uma farpa gigante saindo e o zumbi empurra o olho dela até entrar na farpa. Ele tem uma questão ali dos olhos. Só uma questão em relação ao Drink Game, assim. Porque quando a gente fala um Drink Game, e aí você sempre fala uma parada que acontece muito, tipo, é pra fuder todo mundo, assim, porque, tipo, é nem Sim. minimamente... É. Sacou? Tipo, Não. deveria ser algo médio. Não, teste de resistência. Tipo, cada tá. solo de saxofone no máquina mortífera você vai virar um shot. Você vai morrer com 15 minutos de filme. Não, assim, é só pra matar todo mundo, que nem a porra do filme. Vamos lá, deixa eu perguntar pra mim mesmo o que eu achei. Max, e eu, me fala a sua opinião. então, vamos lá, é difícil, né? Esse filme foi uma jornada. É um pouco, em primeira instância, eu tava achando difícil categorizar ele em termos réis como bom e ruim, porque ele é de uma geração e um modo de fazer filmes italiano que quem está familiarizado com Suspiria e afim que sempre preza pelo estilo em detrimento da substância, né? Uma coisa ali que vai bem parnasiana, bem focada assim na atmosfera, na estética, acho que na experimentação. Então, eu acho que ele começou primordialmente interessante para mim, quase de um jeito acadêmico, assim. Eu quero ver as jogadinhas audiovisuais que ele vai fazer ali, porque a história é meio que um pretexto para ele fazer as maluquices dele. E até aí tudo bem, né? Tipo, já não poderia cair de pau, porque eu seria um hipócrita depois de falar que o telefone preto podia ser só uma videoarte e jogar fora a pretensão de contar uma história. Esse filme fez isso. Então ele já entretém nesse nível de saída. Mas eu acho que ele tem, além de... Eu acho que ele, sabe, todo o esmero que ele não tem dramatúrgico, ele tem, eu acho que, sei lá, um filme muito criativo. E às vezes ele, inadvertidamente ou de propósito, engraçado. Ele faz umas escolhas, umas transições, umas muito bem boladas, outras questionáveis. Tipo, a minha sensação cara, ou o Lutfoot foi lobotomizado, ou ele precisa ser lobotomizado. Não tem uma terceira opção, porque essa questão, então, no começo eu já tava meio, entendi, vai ser mais um desses, mas ele consegue progressivamente descaralhar de uma forma que, sabe, não tem como eu não achar aquilo muito charmoso, especialmente como alguém que gosta de videogame japonês de terror dos anos. Eu tô querendo rir, a gente não fez nada. A última vez a gente tava muito doido. Eu não consumi nada até essa cerveja, eu tô querendo rir só de pensar nessa merda. Quem gosta dos videogames tipo, dos anos 90 de terror japonês, tipo Clock Tower pra baixo, os caras devem a existência a esse tipo de filme, ambientação, sonoplastia. Mas não vem antes, não? Clock Tower. O Clock Tower, o original é do início dos anos 90, do Super Nintendo. Esse filme é de 82. Então, os jogos são inspirados nesse tipo de terror, né? Tipo, até a atuação muito engessada e o jeito matter of fact. Isso era um ponto que eu ia falar, a sonoplastia era completamente videogame. Você até aí, quando ela tá passando ali... aí ela vê o livro na biblioteca e faz... Tipo, e eu falava, e uma observação, toda vez que tinha uma cena de terror, uma das paradas que me tirava é porque sempre parecia que ia tocar a música do Sonic ou do EverQuest, sei lá, era tipo, tava sendo terror e... É uma coisa meio funk, mas é isso, tipo, é um bagulho, meio, bem da época, assim, mas só que totalmente dissonante, e é isso, o cara pegou e fez a parada que se foda, mas às vezes a música, tem um motivo meio assustador, que é o do piano, que fica tocando não diegeticamente, até que tem uma transição que a mulher cega tá tocando, e tem uma hora que o piano só tá tocando a música. E aí as pessoas gritam, e aí vem aquele plano maluco da estrada, com o carro vindo, depois de uma coisa bizarra acontecendo na casa, todo mundo muito blasé, como você falou. Me sentindo num jogo desse, tipo, até, o cara, a porta tá aqui fechada, peraí, deixa eu achar aqui um bagulho cortador de grama pra cortar a teia, tipo, ele é muito evocativo dessas paradas que, sabe, mudaram um pouco as minhas sensibilidades. E ele o que eu posso dizer, senão uma experiência audiovisual, que bom que eu vi no cinema também, porque, sabe, com um som alto, com a imagem grande para você pegar, sabe, todas as minúcias e
uma coisa que transita entre tosco e bem feito, tipo, essa a parada, tipo, sem querer também atropelar os critérios, mas a violência, sabe, eu acho que ela não tem nenhum compromisso com a realidade, eu acho que ela tem um compromisso com o divertimento do maluco ali e a imaginação dele. Como é que eu vou fazer a próxima ser outra maluquice? Sempre vai ter uma porra de um olho, mas agora vai ter uma aranha que come a tua língua, e aí o cachorro que salvou ela vai morder ela inteira, e aí enfim, os tiros no rim, na cabeça dos pacientes que só queriam, só tinham, sabe, deixado destrancado o vidro, decapitando os malucos. E, enfim, a criança, sem comentários ali, pra criança virando um balão ali, com um revólver. O cara. Qual é desse médico que tem um revólver na gaveta esse dele? Médico é o personagem mais absurdo. Nunca assim. acaba a bala dele, não acredita em nada, ele acha que isso tudo é uma grande coincidência. É o Sigma ali, o diretor querendo ser Sigma. Enfim, é um filme dessa galera que eu não tinha visto, sabe? Outro filme que eu tinha visto dele eu não gostei, o Zombie, eu sou fã do Dario Argento, especialmente nessa época, depois decaiu, mas um filme pra, não sei, um banho audiovisual de experimentação e comédia acidental. Então eu gostei de ter visto o filme, achei um filme, sabe, um filme que, sabe, me marcou. Achei um filme marcante. Hélio, qual foi a sua opinião sobre Terror nas Trevas? Não, eu vou te falar, eu tô num lugar meio parecido com você, assim, sacou? Tipo, é que eu também comecei a falar, puta, esse filme vai ser um filme datado ali, sabe? Ele tem aquele rolê muito... Ele mentiu, ele fez aquele monocromo no preto e branco, que é o sépia, mas é interessante isso. Aí passou. Ele começa ali e aí depois ele... O som, todos os filmes da Itália, não eu falei, pô, essa porra né? pode ser... É tudo gravado. Então, isso pra mim é o que mais me pega. Só que depois do tempo você começa meio que até aceitar um pouco e você vai, ok. E eu acho que isso é a definição do filme pra mim, assim, tipo... Eu, quando assisti o filme, falei, cara, não sei se essa porra vai rolar, caralho, que merda. E aí depois eu tava rindo, tava todo mundo fala desse filme. E aí, tipo, daqui a pouco começa. Aí começou o primeiro olho, o segundo olho eu já comecei, tá bom, tipo... O segundo olho ainda é do mesmo cara, né? De 2 anos. Não, e é tipo, até assim, na primeira cena, assim, tipo, você já vê que o cara vai meio que... Né, a presença do cara dá aquela primeira... bate com a corrente e já arrebenta a cara do maluco, já muito exagerado. Espirra sangue assim, tá bom, o maluco vai com tudo ali, assim. Gozo, e eu acho que é isso, eu acho que é aquilo que às vezes a gente fala que assim, a minha impressão que eu tive, assim, pode ser que não, é que às vezes a gente fala, pô, esse filme parece ser divertido de fazer, parece que esse cara, parece que talvez tenha sido uma experiência ruim pra pessoa, mas parece que ele tava pirando nas maluquices dele e falou, cara, vou fazer uma parada aqui, aí bota aqui, por que ele não bota uma porrada de aranha? Não sei, tem motivo nenhum de botar no porão, normal, os caras correndo. Tipo, a aranha assim, tipo, e a cena de horas de aranha anda. E você vê as que são de brinquedo, de verdade, e tocando aí tem muito de brinquedo, aí o cara meio paralisado ali. Não, e aí, tipo, é isso, ele tem que cair da escada pra justificar ele ficar paralisado, pra justificar as aranhas chegarem. Ele levou um susto do trovão, é meio Mr. Bean ali. Você sabe que vai subir aquela escada que já era. Eles entopem esse filme de personagens completamente inúteis, pra tipo, agora você vai entrar e você vai morrer e vai levar 15 minutos. Agora você vai morrer por 15 mas minutos. Tipo, a história é meio que um grande foda-se. Tipo, leva o susto tem um portal do inferno, tem um portal do inferno e eu quero fazer mortes divertidas. Aí eu preciso pegar os personagens, preciso matar eles de uma maneira que eu quero matar, sacou? Sim. E aí ele vai, joga tudo e vai. Então eu fiquei meio que nessa assim também. Eu falei, cara, será que eu vou gostar? Será? E tava no final, tipo, eu acho que o mérito do filme é que, mesmo ele sendo essa parte antiga e tal, eu tava me divertindo ali. Não tava sendo uma experiência pra mim traumática, assim, de cara, que merda que eu tô vendo essa porra, tipo, eu tava me cagando de rir com as paradas meio nonsense, meio... É isso, tem uma cena no final, eles entram no hospital, e aí a mulher tá com a cabeça, assim, encostada no vidro, e vem um cara e puxa a cabeça dela. Aí o médico, que literalmente, parece o Jack Nicholson, e ele tá fazendo ali um Harrison Ford, Indiana Jones da vida, ele tira uma pistola, dá um tiro no cara. Aí o cara cai e tal, e aí tudo bem, aquele cara tava agredindo a mulher e tal. E depois eu sou um bando de velho andando de cabeça baixa, tipo, até roupa de hospital, e ele começa a metralhar todo mundo, assim. E aí tem uma questão que é tipo, a bala dele acaba, e aí... Depois de 20 anos. a bala dele acaba depois de 20 anos, e aí tem a questão genial que é a seguinte, tipo, ele
não precisa recarregar. Ele precisa recarregar, mas não precisa recarregar. Então, assim, ele não pega e bota a aba. A solução pra isso é a seguinte: ele tá atirando, pum, 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 pum. Aí a bala acaba. Aí ele faz tipo. Tch, tch. Aí ele, fudeu. Aí ele, de repente, ele abre a porta, fecha, e aí ele já tá com a arma. Tipo, ele entrou no novo room que recarregou toda a munição dele. No GoldenEye, eles não conseguiam fazer a animação do recarregador, só a arma desce e volta. Não, é tipo, toda a área que ele tem um revólver na gaveta, é um médico. Por que ele tem tanta bala com ele? Não, toda a área que ele entra, recarrega, apanha. Não, mas não faz sentido. Ele é um cara muito incel, Sigma ali. Ele é o pior personagem, assim, até de atuação e tudo mais, mas tipo. Por que aquele personagem existe assim? Na hora que ele mata. Tem um cara que tá do lado dele, o cara tá aqui, ele atira aqui, ele atira aqui, não tem bala. É isso que eu tô falando. Ele sabe que matar o cara na cabeça às vezes o cara tá longe, ele tá dando tiro na cabeça, às vezes ele tá aqui, ele fica dando tiro aqui, tipo. E aí você até falou uma cena, mas isso é outro clássico do cinema italiano. Até as coisas que a galera paga mais pau, tipo, porque ele abre a porta do elevador, o elevador é desse tamanho, aí ele, cadê? Aí a câmera, tira ele, câmera pro lado, óbvio que ele ia ver. Mas é isso, o Sergio Leone sempre faz isso, tem tipo um plano que o enquadramento é tipo um mega zoom bizarro na cara das pessoas, e tem um maluco aqui, ele não percebeu porque o cara não tá no quadro, e é isso, o universo é só o que tá no plano. O cara tá atacando foda-se ali. E aí, quando o elevador vai fechar, acho que a única vez que ele faz menção de recarregar, só que parece que ele vai botar a bola diretamente no cano, assim. E aí ele fala, não, deve haver uma explicação racional pra isso. Eu sou médico, eu não aceito. A menina, a Greta Thunberg, ele podia ter só entrado em pânico, ela fez assim, o pau explodiu a cabeça dela. Ele quase mata o assistente dele por nenhum motivo. Não, mas era por motivo assim, o assistente dele quase cortou a cabeça dele, tá ligado? Ele tava encostado numa faca. É verdade. E aí, depois ele mata o assistente dele. Ele dá um tiro na janela que mata o assistente dele. E ele só sai. É muita coisa curiosa. Mas é isso, a gente tá falando também da violência, mas é isso, eu acho que ele tem muitas jogadas, tipo, intrigantes, simplesmente de movimentos. E até pega o Kleber Mendonça Filho também, vai ver ele fazendo aquele filme do condomínio lá da Aquarius, é tudo esses closes malucos, assim, que é totalmente bebe da água, tanto do Faroeste Spaghetti quanto dos diálogos, né, esses filmes de terror italiano. Ele ditou um tom, assim, de uma era que influenciou uma porrada de gente, talvez até melhor do que eles, mas que tipo, tem uma mise-en-scène inconfundível. Ele é menos colorido do que um filme do Dario Argento, mas as luzes sempre são, acho que, muito bem trabalhadas ali, até no preto e branco, que não é preto e branco. E como... O rolê da musa, tem várias questões. Da musa? Tem uma mulher bonita que é o alvo da parada ali. E aí, e como uma coisa emenda, tipo, de um terror bizarro, uma coisa escandalosa pra uma coisa mais cotidiana, ou só uma coisa mais abstrata. A mulher sai correndo, a cega sai da casa, e eles resolvem mostrar o instant replay dela saindo 4 vezes. Ele entendeu. Ele achou aquilo maneiro, tá ligado? Naquela época era muito maneiro você conseguir aumentar o FPS pra ficar um bagulho. Eu até falei isso nos critérios, mas eu fico pensando assim, será que naquela época as pessoas ficavam com medo no cinema assim dessa porra, cara? Será que tipo, caralho, gritava? Sim, a galera era bizarra, assim, tipo, obviamente não todo mundo nesse filme não entrou, caralho, estou passando mal o exorcista, assim, mas tinha gente que ficava, assim, completamente avariada. E também é uma violência, assim, sem precedentes. A mulher também, quando o cara empurra a cabeça dela no prego, mas é no lado que não é pontiagudo, assim, porque isso vem o olho dela com tudo. Então, é isso, o cara ali só jogando todas as ideias dele na parede, mas com um resultado que entretém, sabe, tipo, audiovisualmente, sabe, o cara é um autor ali. Ele faz uma parada tosca, não acho que é pra ser cômico, mas tá ali, é parte da valência, porque é um charme que vai ser satirizado por vários filmes aí que fizeram a piada com isso bem. Então, eu fiquei... Ele foi me vencendo, assim. Ele foi o filme que ele vai... Ele tem um pacing, assim, apesar... Ele tem uma hora e 20, parecia que tinha 2. 4 horas. Mas em termos de escalonamento, ele vai, assim, caralho, e agora? A gente acha que já viu tudo de mais bizarro que ele tem a oferecer e ele taca mais uma bizarrice e outra. Não, a cena do cachorro dura 3 horas da mulher gritando.
pro cachorro brincar depois que Vai, Dick, pega ele. Aí o cachorro mordendo os zumbis todos. Fala, isso aí. Se volta contra ela. E aí tu falou, né? Ele come a orelha, já que ela era cega, ele não foi, ele arrancou a orelha dela e corta pro telefone. Bom, o telefone é uma parada ali, 36 ali, beleza. Enfim, uma sopa maluca aí de vísceras e luzes e música e sons e diálogo e uma legenda insana que o cara, quem quer que tenha sido responsável pela legenda em português ali na sessão, começou a botar falas que ninguém falou, ele muda uma conversa inteira, ignora algumas coisas. Quem fez a legenda dessa porra mudou coisa, não é? O cara entendeu esse bagulho todo, que vou fazer um metajogo aqui para as pessoas pirarem mais ainda. Não, eu tô pensando também eu até tô pensando até no ridículo, que eu já comecei a rir no começo desse filme, que é uma parada, sei lá, muito necessária, que ela chega na casa, aí tem aquele cara pintando, fala, oi. Aí ele olha, tem um olho da mulher, sei lá, aí ele cai. E tipo, começa a sair muito sangue da boca dele. Aí na cena seguinte ele tá na casa, jorrando sangue da boca. Tipo, ele caiu de costas no chão, sei lá, tá ligado? E aí na cena seguinte... E o médico pega ele, como se não fosse nada. Assim, a gente tem que levar ele pro hospital, levanta ele. Eu falei, cara, esse cara caiu, ele tá com a coluna fraturada. Como é que você tá carregando ele como saco de papel? E o agente imobiliário ali, falando, que merda. Mas então, a gente pode fazer aqui, olha só, a planta, não sei o que. Aí a gente, vai olhar a chaminé, os caras estão cagando completamente pra tudo. O cara morreu, então a mulher vai visitar, vai ver o cadáver, ela se infiltra ali no necrotério. Não, cara, o necrotério tem umas 50 cenas ali e todas são muito engraçadas. Tipo, tem um cara que tá morto há 6 anos e o cara vai medir o pulso dele. Deixa eu botar esse medidor aqui de frequência cerebral. Eu quero testar meu medidor de frequência cerebral no cara morto. Aí a mulher embalsama o maridão ali espontaneamente. Ela leva um susto que eu não sei qual é. E daqui a pouco ela tá deitada embaixo do ácido caindo nela. Que eu só pensei na porra da cola, do frigo caindo. Achei que ela ia virar o. Aí a filha entra, ficou órfã. Fica uma piscina de sangue de aço. E a menina órfã ali, a principal abraça ela e deixa ela ali sozinha na porra do cemitério. E aí, tipo, essa que eu achei que foi um monte de propósito, né? Que, tipo, tá tendo a 8ª autópsia desse cara sem os olhos, e aí você tá só vendo o cara tá subindo, né? Aí vai, a câmera sobe assim pro médico, ele tá, tá ali com a máscara escrota que não protege nada, assim. Daqui a pouco ele anda pro lado, e aí ele tá subindo. Não, foi porque tipo, ele tava subindo e no meio do nada ele foi, e o assobio continua. Aí eu falei, cara, que porra é essa? Como é que esse cara tá subiando? Aí vira, essa foi um gag meio de Looney Tunes de Leslie Nielsen, não. Ele é meio que o Leslie Nielsen no Airplane, então, tipo, não, calma, você tá descontrolado, tá acontecendo isso aqui, eu sou um médico, tem explicação perfeita pra isso. Aí ele tira um revólver da gaveta da casa, atirar nos pacientes. Cara, às vezes tem que dar dinheiro pra um maníaco e falar, aí, você que é aquele esquizofrênico que tava jogando merda na parede do pneu, vem cá, vem fazer. Toma todos os recursos que você precisar e faz teu nome e fez também. Pô, filme foda. Tô decretando, não sabia o que era. Falando, esse filme é foda, vou recomendar pra minha mãe, pra todo mundo. Cabeça. Cara, eu tô chapado dele, parece que uma máquina de pegar boneco que tá esmagando meu cérebro. E tem 1h20 só, né? Não, isso é maluco. Cara, a escaleta escaleta desse filme... O cara lá que morre, o Arthur, ele tá sempre suando pra caralho. Eu achei que esse é o gag que eu me caguei de rir. Que ela tá com a mulher, aí ela grita, ela olhando pra ela fala, Arthur, me ajuda, não sei o que lá. Aí ele aparece atrás dela, suando, assim, tipo... Eu falei, caralho, ela tá gritando pro nada. Enfim, ele só faz você questionar tudo que tá acontecendo sucessivamente. Eu ia falar alguma parada. Quem está falando? Logo antes do Arthur? Da maníaco pro dinheiro pro maníaco. Não. Mas não era bem isso. A escaleta desse filme, tipo, storyboard. Tipo, esse filme, os caras que escrevem aqueles manuais de roteiro, assim, eles se reviraram todos os caixões, eles voltaram. Todos aqueles caras que se levantam daquele necrotério, que nem pra botar um pano, eles ficam uma galera pelada num plástico ali, o cara tentando jogando o bagulho com o dedo. Tipo,
Às vezes parece que o cara só pode estar de sacanagem. Aí ele dá um tiro num outro maluco que tava no chão. Ih, esse cara é o brabo. Tem 55 malucos. Até ele resolver que eu vou jogar fora meu Não, outro. e tem um detalhe, assim. Tudo bem, que ele é um cara, ele fala, eu não sei se ele tinha visto algum zumbi já, ele não tinha visto nada, né? Até Ele sempre chega. Não, calma, E ele ele tá não tinha chegado nada. desprotegido. Não, então para de pensar. Ele não tinha visto nada. Aí ele vai, ele fala com a mulher, eu não posso aceitar essa explicação, eu sou um cara da ciência. Aí ele puxa uma gaveta e tira uma arma, sacou? Aí pouco tempo depois ele tá no necrotério, ele vê um cara segurando a mulher, ele já pega não tira a cabeça sem pensar 2 vezes, assim, tipo, ele não tem nenhuma pena Pensa a cabeça do maluco. Cara, que o cara tá decomposto há 6 anos. E o outro maluco tá há 50. Assim, tudo bem, ele é um demônio, tá muito bem preservado. Não, até fala isso. Mas enfim, esses caras que animaram são todos os caras que escrevem manual de roteiro. Não, mas com certeza Não tem a estrutura de ato. A estrutura deles tem 8 atos. Cada ato é um personagem entrando, subindo uma escada e o olho dele sendo obliterado. Ele sai caindo comicamente, só que sai sangue de todos os orifícios imagináveis. Aí o filme acaba. Eu acho que Eles não conseguem. tem no mínimo 4 personagens que te perdem o olho ali. Tem a mulher da parada, tem a aranha, tem o cara que arranca o olho. Perde os 2 olhos, é o primeiro a perder o olho. A mulher do ácido, eles fizeram questão de o ácido carcomir o olho. Até o nosso amigo que foi crucificado ali, ele tomou uma saraivada no olho. O que é aquilo que eles jogaram ali? Não fica claro. É sêmen quente, é branco. Se fosse piche seria mais escuro, mas enfim. E a mulher cega, eu acho que eles não tem muito uma continuidade da lente de cegueira dela, que às vezes é um bagulho... Não, mas eu achei que era de propósito, que às vezes é branco, às vezes é uma parada meio caleidoscópica. Mas às vezes eu acho que a íris dela tá ali. Então, enfim, e outra parada maluca, tipo, beleza. No enterro do casal lá, e a mulher pra mim voltou, a mulher dos penteiros pra mim é a mulher que tinha morrido no ácido, mas tudo bem. Eu devo estar enganado. A mulher que tentou... Não! A mulher que pegou os penteiros é a Maria. A mulher é a Marta. Que ela vê o banheiro e o mundo assim, mete a mão. Não, aparece... O Resident Evil Remake tem isso. Não, é uma mas preto que sai dela. não, mas essa cena, esse filme eu até falei cara, ele virou um Resident Evil em tudo, assim. Quando eles entram no hospital e até cinematograficamente, tem uma hora assim que tipo, ele é toda uma parada meio vintage e tal, e aí quando ela começa a entrar na sala, tipo a sala azul, toda mecânica, acabando de fugir de zumbi, eu falei, cara, laboratório. Isso é literalmente Resident Evil. E aqueles Resident Evil antigos, você lembra que eles tinham a câmera fixa, né? Eles não seguiam você, era horrível de controlar, né? Porque você anda pra frente e o boneco anda pra frente dele, não pra então era horrível, mas enfim. E ele era tipo, o cara tinha um diretor ali. Era uma direção mais fechada do que você jogando um jogo moderno. Tipo, esse ângulo aqui vai ser um contra-plongé maluco só nesse quarto e tal. Então, tipo, eu acho que eles bebem muito da água desse tipo de filme. Mas o que eu ia falar é que no funeral do casal, ele consola a mulher principal, consola a menina. E aí ela abre o olho branco. 50 minutos depois, eles acham que eles fazem o mesmo plot twist de fechar no olho dela. Eu falei, tipo, por quê? Eu até falei, cara, essa menina desapareceu. Eu já tinha falado assim, cara, o que tem essa garota no filme? Será que essa garota é a menina principal? Tava assim. Aí de repente ela apareceu, eu falei, caralho, tipo. Aí. Acontece o que acontece aí. A morte dela é linda. É incrível. Uma criança tão tiro na cabeça. Todos os headshots são meio... Tipo, arrombou aqui. Até os caras caem da mesma forma. É desnecessário o número de pessoas que ele mata, que ele dá um tiro na cabeça, dá um close na cara dele. Aí ele cai lentamente. Ele faz isso umas 30 vezes. Mas é sempre uma parada assim, tipo, essa é um bagulho assim, dá um tiro, a metade de cima dela explode. Tudo isso aqui vai embora. É uma das cenas talvez mais convincentes, assim. E ele não, tipo, ele tá sempre meio... Ele acerta o rim de alguém, isso aqui, essa ele vira na hora sem pensar, assim, acabou com ela, no scope. E eles fizeram um plot twist 2 vezes dela do olho branco. Ela não abriu o olho nenhuma vez ali na porra dessa cena, dessa sequência toda do necrotério, que é a grande sala de estar, onde as pessoas socializam. Tem 52 pessoas que entram lá por motivos sortidos e tá todo mundo pelado no plástico. Escolhas que, é isso, cara. Eu
Ninguém fez uma trepanação no meu cérebro, eu nunca vou Não, e ainda conseguir tem um rolê entender. que é tipo, depois acho que sempre desaparece, mas ele tem aquela questão dos negros também, né? Então, tem vários, tipo... Porque vai ter um no- lixamento. no restaurante você vê, tipo, os caras que estão trabalhando são negros, na hora que ela tá falando com ele, tem um negro varrendo atrás, tipo, é só os negros que estão trabalhando enquanto eles estão falando. No Caralho. necrotério tem vários corpos negros. A cena de terror que a mãe vai buscar... A mãe vai botar roupa no pai e a filha tá sozinha e é tipo uma parada se aproximando dela, é só um cara negro carregando o corpo, assim, tipo... Cara, tem esse- mas esse plano é muito bom. Assim, tipo, ele é muito pictorial, o maluco vindo, assim, tipo, pô. Essa é a parada, a gente tá falando do filme que você vê ele é tosco, mas se você fizer que nem o Tony já, se ficar tirando print screen nessa porra, você vai achar uma porrada de frame muito Não, foda. tem um frame que eu fiquei apaixonado. Teve um frame sabe quando às vezes você vê uns frames assim que você fala, puta, mudou a minha vida. Teve um frame que eu achei lindo desse filme, lindo, lindo. Que é quando ela tá falando com a mulher cega, aí a câmera tá aqui assim, e aí, tipo, ela tá aqui, o rosto, e aí tem um quadro, tem um espelho aqui atrás, assim, sabe? Ele tá focado nela, e ela tá... Eu só achei que o espelho atrás fica muito embaçado, podia ter ficado um pouco menos, ele podia ter aumentado ali, né, um pouco a abertura, o aperture da câmera, mas... Aham. Ele tem várias paradas assim, eu até lembrei que você falou dessa questão negra, que tipo, ela ficou meio jogada, os italianos têm uma relação muito confusa com essa parada, porque eles faziam muito Blaxploitation também, Uhum. mas enfim, uma transição foda, que é tipo, tem alguém que morre gritando e corta pros caras tocando jazz ali no bar, e tem um timbre parecido com o grito, isso foi legal, mas a primeira cena parece que eles vão, sabe, colocar isso de alguma forma, porque Louisiana, né, Louisiana tipo, talvez uma das maiores concentrações da população negra nos Estados Unidos, uma zona, Mississippi em chamas, né, onde a segregação racial era muito violenta, tanto na escravatura quanto antes dos direitos civis. E a primeira cena aparece a cartela, Louisiana 1927, no auge assim do giga racismo, que um bando de cara branco nos barcos no pântano chegando numa mansão estranha com tochas. Parece que vai ser racial de saída. Aí tem, né, um cara que é meio que um porteiro ali. Essa cena, tipo, ela ficou entre... Que o porteiro, mas o porteiro fica nervoso com os caras brancos entrando pra lixar. Mas tem uma coisa... Exatamente, mas tem uma coisa, assim, meio também... Key and Peele do bagulho, assim, que ele vai vendo, os caras não param de entrar de da comida. Não, mas é meio que... eu acho que... E largaram. Eu acho que a impressão que eu tenho, eu não sei qual é a mensagem, eu não peguei ainda, tem que pegar, é que ele o tempo inteiro, ele fala assim, tipo, não, quem tá fazendo as maluquices são os brancos, tá ligado, ali, mas ele Não quer... tem nenhuma vítima negra. É isso, quem tá fazendo as maluquices são meio que os brancos, mas os negros estão sempre ali em plano de fundo da parada, sendo tipo vítimas e utilizados pelas maluquices que os brancos estão fazendo, sacou? Eu não sei explicar. Eles todos, questão, assim, ilação, mas eles todos são retratados, talvez, em sei lá, posições de serviço. Tudo bem, esse filme é um filme que tem um mecânico, tem a porra todo mundo ali tá ali a trabalho morrendo, né? Mas é isso, eles estão ali no bar, a mulher que avisa, estão te ligando ali no consultório, o bar, a banda fazendo o som de fundo da narrativa se desenrolando, o maluco empurrando os caras, não tem nenhum personagem, né? Aí a gente recai na coisa que você falou da musa, né? Eles estão ali talvez meio decorando, porque esses italianos, se tem uma coisa que eles gostam de fazer, é exotizar a porra toda. Mas enfim, o cara escolheu fazer em Louisiana, fez aquela cena no início, tem algum caroço aí, mas é difícil de acessar a mente desse cara. Eu não sei o que ele tá fazendo, que esse filme é nos Estados Unidos, tá E ligado? esse filme, aquela dublagem é do filme, né? Você pode ver que eles estão fora inglês. Tá. Na Itália, tipo, até, sei lá, anos 90, talvez, tudo que era feito lá, eu já vi a explicação disso, mas eles não usavam som direto pra caralho nenhum. Seja o filme todo italiano, todo em inglês, e às vezes os filmes da Argento dá pra ver que eles fazem a produção italiana, mas a gente pegou aquele ator pica do Blow Up pra fazer. Você vê, o áudio oficial é em inglês, mas você vê que o cara tá falando inglês e o interlocutor dele, que é um ator italiano qualquer, tá falando italiano e a voz dele tá em inglês. Tudo era feito em pós, toda a voz, assim, não, eu já soube a explicação, não sei, mas esse filme é em inglês. Quem souber, bota nos comentários. Esse filme é em inglês e sempre fica essa coisa meio estranha,
que tem, sei lá, é isso, você se acostuma, você aceita, né? De primeira, tipo, caralho. E a atuação, é isso, não é que a atuação vai melhorando conforme o filme progride, é que você vai entrando na onda. No início, tipo, os caras conversando e no Você vai ficando anestesiado ali. Tipo, anestesiado com as pessoas sendo evisceradas das formas mais imprevisíveis possíveis, tirando que você sabe que elas vão cair e o olho dela vai ser macetado. Bom, a gente pode ir para os critérios. Sim. Esse filme, eu sinto que se tivesse 3 pessoas aqui e o nosso amigo Jorge, que vai vir um dia, quando eu falei para ele, ele falou: ui, eu amo esse filme. Acho que talvez ele ficasse 4 horas aqui, mas vamos lá. Ou não. Eu vou te passar a bola para falar sobre um critério muito fundamental desse filme. Atuações e credibilidade das ações dos personagens. Cara, então, eu vou falar, tem uma parada que é semi-impressionante e é um semi-mérito do filme, que é aquilo que eu falei, assim, tipo, ele não é um filme que você vai ver e você fala assim, porra, caralho, os caras estão fazendo uma parada completamente surreal, né, parada. Só que eu acho que ele até, eu vou usar essa palavra, ele é até tão bem feito, vamos dizer assim, que você compra, você fala, foda-se, tá ligado? Eu vou falar, aí eu vou até usar os exemplos do Freaky Frank também, eu vou usar aqui, tipo, é aquele surreal, mas é aquele surreal que se mantém no surreal, sabe? Ele não tenta passar credibilidade muito, assim, sacou? Ele Tipo, tá cagando ele tá cagando pra pra... Ele tá fazendo o que ele quer. Jogou um ali. ocultismo superficial pra fazer exatamente. isso acontecer. Então, assim... Testar os brinquedos. Então, eu gosto, eu acho que, assim... é porque isso também... O personagem do médico é o cara que mais me incomoda, assim, tudo. Assim, nada eu dele acho faz... engraçado. Não, mas é isso que eu tô falando. Nada dele faz o menor sentido. Completamente blasé. O arco dele Ele é um cara sigma, ele é um escroto pra caralho com a mulher. Ele é blasé, ele é um médico merda. Só que quando você vai dissecando tudo... cético por nenhum motivo, e aí continua sendo. Continua sendo, a Aí mulher o fala sangue as paradas de e ele pedra, fala, sim. tu é maluco. Ele faz gaslight na mulher Faz. ali na cena, assim, tipo... Ele é um cara completamente alucinado. Não tem... E aí, tipo, só que depois quando você vê o filme no contexto, você fala, cara, tá bom... Eu acho que é assim, é uma sketch de comédia várias das paradas, sacou? Tipo, e eu acho que ele é um personagem de comédia ali, sacou? Tipo, Uma ou desconstrução. se ele não for um personagem de comédia, ele é um cara completamente alucinado, querendo fingir que ele é Sigma, tá ligado? Tipo, e fazendo... É um médico com um revólver. Essa parada, assim, não é... Nem no Miguel Couto. E aí, tipo... E aí, cara, com certeza. O Indiana Jones é quando? O Indiana Jones é um ano antes desse filme. Então, deve ter alguma coisa aí, deve ter uma referência. Que ele é O muito Indiana Jones parecido. é uma referência dos seriais dos anos 50. Ele tem muito parecido. Ele parece, gente, se vocês olharem, ele parece o Jack Nicholson e ele parece que ele tá interpretando a Harrison Ford. E aí a questão é que, tipo, então é isso. Então, assim, eu tenho que. Não é boa a atuação, é boa, não é porque não se leva tanto a sério assim, sabe? Eu vou dar de nota um hospício com 7 velhos e uma garota cega de 10 velhos. Beleza. Eu lembrei de uma cena engraçada agora que você falou desse cara. No final mesmo, no clímax, que tipo, né, eles saem de tiro total, eles desceram do hospital, chegaram no porão de antes e do porão foram pro inferno. E quando eles chegam no inferno, eles ficam reciclando aquele plano dos velhos pelados ali, mortos. Ele vira, ele tem umas 5 vezes que ele olha pra lá, olha pra cá. Isso pareceu também uma piada. Depois, e aí eu posso estar enganado. Tipo, isso já é engraçado por cima. Às vezes eu posso ser enganado, mas eu tenho a impressão que às vezes ele olhou pra um lado e tava sempre sabe o que pareceu? Pareceu o Dear Sister, tá ligado? Pode ser. What you say? Eles perderam um tempo ali, sei lá por quê. Mas atuações e criatividade de personagens... Tipo, perderam tempo. Nisso, perderam tempo no grito no filme de 1h20, tá ligado? Tipo, esse filme, eu acho que eles perderam tempo porque senão esse filme ia ter 40 minutos, mas ia parecer que ter 2 horas. É o feito, me faz acreditar que a gente tava no 6º portão do diabo ali. Atuações de é isso, cara. Eles inspiraram um bando de americano que mora no Japão e foi pago 15 ienes pra gravar 6 falas do Resident Evil e virar piada por 40 anos.
Coitados, eles não devem ter recebido orientação nenhuma. O Lutfut não deve falar uma palavra de inglês e mandou a rapaziada se virar nos 30. O mecânico devia ser um mecânico. E daí pra baixo, cadáveres deviam ser cadáveres. E com certeza os pacientes eram pacientes recém-vindos do eletrochoque. Ele matou o cara. Ele deu mapa pra aquele ator e falou, vai. Esse cara é o contrário da Anísio da Silveira. Ele atrasou os avanços nos cuidados médicos das pessoas com questões de saúde mental em décadas e décadas. Mas enfim, não é uma preocupação do filme, eu acho. É engraçado, tem um charme retroativo, até da coisa de a voz em off ali, dos caras falando as paradas, até tipo, planos que são os caras que estão numa sala minúscula, com essa falar, vem, mano. Não é uma preocupação da parada, assim como o Lutfut e essa minha nota não tem preocupação nenhuma com o bem-estar dos pacientes daquele hospício. Daqui não é um hospício, é um hospital, mas tá geral com o cérebro exposto e tal. Sim. Esse filme inspirou o Reanimator também, que é outro filme genial, vocês têm que ver correndo. Eu dou uma trepanação regente na têmpora do Lutfut pra ver se ele, aprende a tratar bem pessoas que estão internadas por questões graves como morte. Tá bom, Max. E sustos e terror psicológico, Max. Sustos e terror psicológico é a pior coisa. Esse filme ele beira comédia. Tipo, eu consigo. Não é minha responsabilidade me botar no lugar dos outros espectadores, mas eu consigo entender como ele seja desconcertante pra uma pessoa que, sabe, que tem um estômago fraco, assim. Não, até hoje em dia... Aracnofobia, meu pai não conseguia nem ver uma aranha fazendo nada na TV, ele tinha que fazer assim. Mas assim, eu acho que pregou o pulso do maluco, voou aquele sangue arterial, acho que tem uma galera que fica meio desconfigurada ali. Meio difícil de ver, a da orelha até. É realista, eu fiquei tentando ver cadê a orelha de verdade dela, porque ficou um baixo relevo ali. Os caras arrancaram a orelha da mulher. Não, mas porque não é a cara dele, né? Que nem não, mas ela tá ali gemendo. Não, mas é meio sexual. Ela fica meio gemendo. Acho que você não vê o gore. Mas é que nem no começo você já vê, tem no começo, a primeira cena quando estão montando o cara, que eles fazem lá aquele, o estigmata ali, que eles enfiam a parada no cara, tipo. É muito. Você vê que é uma mão aqui, um braço fake, o cara bate, tá ligado? Mas, tipo, é muito bem feito. Você sabe ali, aquela parte ali devia ser uma prótese ali e só a cara dela ângulo de câmera. É isso que os caras. Depois, o último vai ser isso. Enfim, o cara, a primeira vez que o Sandys, o mecânico, tem o Joe e tem o John também, enfim. Ele tá babando o nome mais clichê. Todos os caras, o italiano sabe o nome. Ele tá vazando sangue, a Lisa, inclusive, pelo nome dela, tem vaga no canal já. E outra, a legenda ficou trocando o S, uma vez era com S, outra com Z. O cara tava sacanagem firme com a gente. Ele mudou assim e começou a legendar aquela merda. Enfim, tá vazando sangue com sei lá o que, mas uns fluidos purulentos da boca, do olho, assim. Eu entendo como isso possa ser perturbador, mas o terror, cara, ele nem faz muito jumpscare, ela baixa ali o zumbi tá atrás, parece até coisa de videogame, tem asset reciclado da porra do zombie, mas ele gostou tanto daquele, ele falou, não, continua usando maquiagem pro resto da sua vida. Daqui a 1 ano eu tenho um projeto que vai ser financiado pelo edital do Pinel italiano, e a gente vai fazer essa porra. Mas susto do terror psicológico, o filme ele não dá medo, ele é engraçado. Eu acho que ele tem uma imagética. Ele não é nem ocultista, só no último segundo ali que ele fez. É mais um filme de zumbi de morte inexplicável. Eu tenho que dar. Eu gostei do filme, eu tenho que dar. A nota tipo, o cuidado que as pessoas tiveram com o porão daquela casa ao longo desses 50 anos. O senso de autopreservação da mulher enfiando a mão na banheira de pentelho, valendo o Copacabana Palace. Essa é a minha nota. E Hélio, pra fechar aqui, vamos falar sobre... Eu já não posso dar minha nota também em relação a isso não, cara. Porque é só você eu tô chapado. Então, eu vou falar a seguinte parada. Você não tá chapado, isso que é a grande questão. É a doideira, tá? Ele bug jump, fica assim. Então, mas isso que eu queria dizer o seguinte: não tem nada de susto teatro, eu até inclusive perguntei pra você, né? Mas eu acho que talvez o que
vale uma nota, é esse terror psicológico que tá acontecendo aqui agora. Você fica, caralho, que porra é essa? Você fica ali Só naquele... imagina se tivesse fica- daquele jeito. né? Você fica, tipo, viajando na parada, tipo, caralho, que parada bizarra e tal. E aí ela te bota, parece naquela espiral ali, aquele meio, né? Você tá tendo jiu-jitsu. O cara seu manipulou nossas cérebro- emoções. É, Ele conseguiu fazer isso. trabalhado ali. Então, merece um pouco mais de mérito por causa disso, assim. Verdade. Então, assim, o que eu vou dar? Eu vou dar de terror psicológico e susto terror psicológico. Eu não vou dar uma nota ruim, não. Eu vou dar uma nota média, assim. Eu vou dar uma nota... um olho cego de 2. Tá bom, perfeito. Bom, então agora sim, você pode encerrar com estilo falando sobre violência e efeitos especiais. Aí é com o pai. Então, violência e efeitos especiais. Cara, eu acho que aí isso é uma parada que você sempre fala, você fala, você roubou de mim, blá blá blá. Mas, calma, cara, relaxa, eu te conheço. Não dá, eu tô te te conheço. Não me deixou. A Eu questão- quero mudar minha nota pra 10 de susto. A questão Eu não consigo voltar é pra a casa. seguinte, capitalismo, tá? O que acontece? Não é isso, capitalismo é a minha parte, a outra parte é a parte do marketing. O que acontece? A gente parte, né, desse pressuposto que hoje em dia a gente é mais avançado, né? A gente tem mais tecnologia, a gente faz coisas melhores, sacou? E isso não é uma parada necessariamente verdadeira. Quando você olha e fala, pô, um filme de tão antigo assim, tipo, vai ser tudo clichê e tal. E assim, claro, tem suas limitações. Tem cenas que você vê que é boneco. Mas ao mesmo tempo tem coisa que puxar a pele assim, em determinado momento. Quando tá arrancando a língua, até o olho quando a aranha tá arrancando. Você fica tipo, caralho, tipo. É muito bem feito, porque é isso, os caras tinham grana pra gastar, eles faziam a parada pela arte, assim, eu não vejo isso, pode ser que seja, não me parece, não faz o menor, grande mercado. não me faz o menor sentido que era aquilo ali, tinha um produtor falando, vamos baixar o custo dessa cena o máximo possível, tipo, o cara se falou, cara, O produtor é um cara. porque, tipo, vamos gastar dinheiro pra ficar matando, fazendo aranhas fakes, comendo o olho do cara e mostrando 80 detalhes da parada arregaçando, sabe? Então, tipo, tem um super mérito aí, sacou? Tipo, eu acho que é claro que você vê alguma coisa, você sabe que tem ali uma palhaçada, você sabe que é boneco às vezes derretendo no ácido, sabe? Mas assim, o cara foi com tudo, sacou? Você viu que ele não tava segurando. Ele quis fazer uma grande cena, fez 50 Ele cenas. fez 50 e todas as cenas ele dedicou. Não tem nenhuma que foi tipo. A pior cena não é ruim. Não é isso, não tem nenhuma cena que foi preguiçosa, sacou? Tipo, o cara foi com tudo, cara. E aí, assim, quando apareceu, tipo, acho que a segunda, eu acho que o terceiro, quarto crédito Makeup and Special Effects, não sei o que, eu falei, porra, então tem um cara animal de efeito especial que tá tocando essa parada, sacou? Tipo, que nem. Porque já tinha. O crédito aparece depois que o cara foi macetado. Então você vê que uma parada. Era um negócio. Então, eu vou ter que dar uma nota muito alta em relação a isso, assim. Eu diria que, assim, das 7 portas do inferno, eu iria até a 6ª ali, assim, mais ou menos. Justo. Eu acho que a violência e efeitos especiais são quase a razão de ser desse filme. Além disso, as trucagens audiovisuais, sabe, gerais, que não precisaria ser um filme de terror. Ele fez muito bem e, tipo, novamente, eles não têm um compromisso com a realidade. Suspiria é um dos meus filmes favoritos. O sangue é rosa e ele é viscoso, ele é Sai pastoso. muito, Sim, sabe, ele não quer te convencer de que aquilo está acontecendo. Ele quer fazer uma pintura live action ali pra você. E esse filme, até, tipo, a cena mais mentirosa pra mim, talvez pro mundo, é justamente o cara sendo devorado pela aranha. Porque às vezes você vê que o cara é de plasticínio ali, Mas aranhas também. É muito bom. Em primeiro plano sempre tem uma tarântula de verdade. Tem uma que tá muito perto do peito dele, e, tipo, você vê que porque as às outras. vezes As outras você vê o pé mexendo e essa tá no peito dele e só vê ela girando pro lado esquerdo. Às vezes é ele, mas às vezes não é ele, às vezes é um boneco de cera, assim. Mas isso combina E muito. um fantoche com o dedinho, você vê que o cara dando uma mágica, que nem o cachorro, você vê que. Você sabe que é um fantoche ali de meia puxando ali. Sei. Gente, as tarântulas não são tão bizarras assim na vida real, pode ficar tranquilo. São bem inofensivas, não? E elas só são venenosas em algumas estações, assim, enfim.
A Viúva Negra é pior. Enfim, isso é assunto para outro vídeo. Outro podcast de biologia. Mas enfim. Mas até a parte que o cara é um boneco ali, pô, mas isso combina totalmente com a mise-en-scène da parada. Então, tipo, isso não. Ele não tá sendo comido pela aranha. Tipo, não, bora, vai. Se isso te permite estraçalhar mais ainda esse cara, então tá com o boneco ali. Só Mas faltou eles um pênis sendo comido ali por uma aranha. Pois é, eles mostraram no final, dão uns paus. Eu fiquei meio chateado ali na cena do necrotério dos caras deitados, não aparecia nenhum pauzinho. Tem muito pé. É. Necrotério você sabe que sempre vai ter pé, né? Mas eles puseram o resto do corpo. Mas aí a galera no inferno. Aí isso foi uma piada que eu acho que foi irreal. Que eu falei de sacanagem e eu acho que foi irreal. A cena do banheiro, depois que você vai entendendo que o cara tá fazendo piada o tempo inteiro, a cena do banheiro, ela mete a mão e ela arranca o petelho do cara. Porque ela mete a mão e ela puxa o bolo de cabelo. E você vai ver a cabeça do cara tá no lado oposto da parada. E o cabelo. De fato. Mas. Em qual parte do corpo está o pênis? O pênis, os cadáveres ali, que são quase um matte paint ali, eu acho que até você vê umas bengas, tipo, nos últimos segundos do filme eles resolveram mostrar, né? Eu não vi bem. Eu acho que tem. Eu acho que aquele com a cara estirada, eu acho que tem. São os corpos não muito sensuais, mas enfim. Independente disso, eles estão ali explorando. Independente, que isso é muito importante. Explorando os corpos das pessoas de formas muito imaginativas. Ele tem uma vantagem aí, porque o Daragento já falei isso pro Hélio. Tem a fala infame dele, que ele não tem o menor interesse em mostrar uma mulher feia sendo morta e torturada violentamente, porque ele tinha essa psicopatologia sexual que perpassa o terror de mostrar a mulher sofrendo. E eu acho que esse filme não resguardou. Tanta gente sofreu que sobrou para as mulheres, mas tipo, acho que foi muito mais igualmente distribuído do que um Suspiria, um Tenebre, um Fenômeno. Tem pouco mulher sofrendo nesse filme. Tem a cega. Não, até que não tem pouca, mas é porque tem muita gente que tá morrendo. A mulher do ácido. A mulher do olho no prego. É verdade. A criança. A Greta Thunberg. Porque ela nem sofre, ela não pensa nada, ela é evaporada, tá ligado? O Flotilha ali não teve perdão. Mas enfim, então. Israel ali. Dou desconto. Mas é o supra-sumo da coisa. Muito, além de tudo, é muito imaginativo. Tipo, os caras concebendo cada cena e gastando tempo, paciência. Olha só, quero que eu vou com tudo nessa e eu vou com tudo na próxima. E assim vai. E aí, sabe, os clássicos desse tipo de filmes tacaram maquininha de fumaça, botaram aquela luz etérea azul atrás da janela quebrando, voando na porra dos cacos, a porra toda. Cai sangue do quadro, sabe? Os caras têm a visão ali. E essa é a grande parada, da grande qualidade do filme. Eu dou 500 olhos numa bacia que vai ser entregue para uma bacia grande. É uma bacia grande e vai ser entregue pro Sandy por algum motivo. É o meu presente de Halloween pra ele. Isso vai ser um deleite pra ele, sabe? É tipo o macarrão que ele faz aqui de noite antes de dormir. O almôndega dele é um ovo de codorna estranho com pupilas, enfim. Gente, esse é o filme, eu tenho que refletir sobre a vida agora e até uma próxima. Boa noite.